Sejam bem-vindos de volta e pela última vez esse ano de 2024 fazendo uma atividade, né? Mas a gente não vai ter exatamente uma revisão aqui hoje porque a gente não trabalha com conteúdo mesmo. Então, nesses 5 minutos ou menos que isso, eu vou aqui só comentar algumas coisas com vocês. Vocês vão agora fazer 3 questões, são 3 questões aí que eu retirei do Enem. Acredito que na verdade 2 só eu retirei, a do meio, a atividade número 2, ela não foi retirada do Enem, não. Ela foi retirada avulsa. Mas de qualquer forma você tem 2 questões, é a sua vez de fazer. E aí o que você vai fazer? Lembra lá como é que se faz? Vamos lá, relembrar disso. A primeira coisa que você faz é ler o enunciado. Claro, dá uma olhadinha aí na sua questão, no seu texto, no seu pôster, na sua poesia. Eu acredito que, na verdade, você tem um pôster aí, com outro pôster de divulgação. Terceiro, que a gente já viu 2, né? Você tem aí um outro texto e no meio você tem uma música. Então, você vai lidar com esses 3 gêneros textuais. Interessante você já conhecer sobre esses gêneros. E aí, depois, o que você vai fazer? Ler o enunciado. Leia o enunciado antes de você pensar em dar uma lida no texto. Já vai lá no enunciado para você saber o que está te pedindo. Lembra disso? Isso você vai ganhar tempo. Tudo bem que você tem aí um tempão para fazer essa atividade, mas para você já treinar essa questão de você economizar no tempo, porque lá na hora de você fazer a sua provinha do Enem, você vai precisar economizar nesse tempo aí. Tenta aplicar suas técnicas de leitura, fazer a prediction antes ou assumption, né, que é as 2 coisas, de você tentar inferir o significado do texto. Depois, se você achar necessário, fazer algumas daquelas técnicas de leitura que nós comentamos, que é o skimming, que é aquela questão de você buscar o sentido geral do texto, e o scanning, que é aquele que você vai buscar algo mais específico no texto. Eu não lembro bem quais eram as perguntas da nossa questão, qual delas você usaria o skimming e o scanning, mas você vai saber dizer qual você vai utilizar. E detalhe, lembra que essas técnicas de leitura é uma coisa que você naturalmente já faz, tá? Eu só dei nome aos bois, porque é uma coisa que você já faz naturalmente. So, that's it. Vai ser rápido aqui, breve, vocês vão ter um tempo maior para fazer atividade, só que geralmente o teacher sempre passa do tempo, né? Geralmente sempre não dá certo, geralmente é sempre, mas eu acho que fica mais para sempre, né? Mentira, geralmente. Mas é isso. Temos aí 17 minutos, vamos fazer agora? Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Coloca aqui para mim atrás rapidinho. Aula 46.2, na verdade, nossa review do Super Enem. Momento do seu exercise, a sua atividade de sala. Né? Eu não fiz essa parte lá na hora, mas vou fazer agora. Momento de você tirar suas questions, suas dúvidas. Foram muitas? Tenho certeza que não, todo mundo se deu muito bem nessas atividades. Temos aí Enem. Bora lá! Primeira atividade, percebeu aí que é um pôster, né? Então, o que ele diz aqui? A propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador americano, norte-americano, defende nessa propaganda o quê? A proteção para todos? A proteção só para os brancos? Essa letra B aqui é piada, né, gente? A gente sabe que tem umas alternativas que você olha e fala assim, não faz sentido. Até porque é uma propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador. Será que eles fariam esse tipo de discriminação? É só para os brancos? Como assim? Não faz sentido. A proteção só para os consumidores, aqui a gente está falando já de uma coisa assim, de consumidor. Não estamos falando de etnia, raça ou coisa que o valha. A gente está falando aqui de consumidor, já que é uma propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador. Já que na D, a proteção para os moradores de rua em Nova York. Foge um pouquinho aí da seara de consumidor e trabalhador e vai para morador de rua. Pode ser? Vamos ver. Apesar de fugir aí do que seria mais óbvio. E aí, a proteção para os trabalhadores sem discriminação. Então, você tem aqui a C e a D, a C e a E que usam tanto o consumidor como o trabalhador em cada uma, só que na E você tem a palavra sem discriminação. E na A proteção para todos, que inclui consumidor e trabalhador. Vamos ver, né? Vamos lá para o texto? O texto está pequeno aqui, exatamente, por isso eu vou lá e a gente vai ter essa leitura. A gente tem na linguagem não verbal a imagem de uma mulher de braços cruzados, não diz muita coisa, é só uma mulher,
de braços cruzados, e a gente tem aqui essa questão que está em rosa ou roxo essa cor, não sei, enfim, não importa, é uma cor que está sendo, um elemento tipográfico que está chamando a atenção, que é essa frase todinha aqui. E aí, nessa frase, você vai lidar aqui com phrasal verb, você vai lidar aqui com o futuro, né? Você já viu isso comigo, que esse want é o will, mas o advérbio de negação not. Você está lidando aqui com outro phrasal verb, que é um verbo, que são verbos frasais, você vai ver isso comigo lá no segundo ano, que quando você tem um verbo e ele se encontra aí com uma preposição, com um advérbio, o que acontece? Ele vai dar uma alteradinha aí no significado, muitas das vezes. Mas, para isso, né, é interessante que você conhecesse algumas palavrinhas aqui, sim. Porém, tem outras palavras que você consegue traduzir tranquilamente, porque são palavras que são muito parecidas do inglês para o português. Claro que nesse momento eu vou fazer a tradução, mas olha só, palavras que você conseguiria traduzir tranquilamente. Eu acho que a palavra workers você conseguiria traduzir sim, porque work vem de trabalho, e aí esse ER ao fim de algumas palavras, como eu comentei para vocês, é a pessoa que faz algo. Então, se trabalhar ou trabalho, work, então workers vai ser o trabalhador, né? A pessoa que trabalha. Aí você tem aqui Department of Consumer and Worker Protection, então você consegue entender que isso aqui é departamento de consumo, mas na verdade é consumidor. Se você falou consumo não tem problema, é consumidor. Olha o ER aqui no final da palavra. Esse ER aí muitas das vezes significa o quê? Que é a pessoa que faz algo. Então aqui é o consumidor. Aí você tem o worker, que é o trabalhador, protection, porque é proteção, departamento de proteção do consumidor e trabalhador, que é uma coisa que estava lá no enunciado, inclusive. Fights, fights, você lembra que é o que? Lutar, briga, luta, né? A palavra rights, aqui, a palavra rights, ela vai significar o quê? Ela vai significar direitos, né? Direitos mesmo, de direito da pessoa ter deveres e direitos. Of all workers in NYC. Então, esse NYC, por isso que aparece lá Nova York, porque NYC é Nova York. Nova York. E aí você tem a palavra aqui, immigration status, que é o quê? Que você consegue entender que é o quê? Status de imigração. Aí, quando vem status de imigração, você pensa, pera lá, imigração. Imigrante nos Estados Unidos nem sempre é muito bem tratado, né? Nem sempre tem muita coisa, assim, tem muito BO, muitos problemas com essa questão de imigração lá. E aí você tem uma alternativa aqui, que fala aqui, ó, sem discriminação. Daí você vê lá a questão dos imigrantes. Talvez você não saiba que palavra seja essa aqui, que poderia matar a sua questão aqui, matar que eu falo no sentido de você falar, poxa, é essa aqui mesmo, que é a palavra regardless, logo depois de Nova York. Regardless of job or immigration status. Então, alguma coisa de trabalho ou status de imigração. Essa palavra regardless, ela vai significar aí nessa questão de independentemente, né? Independentemente do trabalho ou de status de imigração. Por quê? Ela fala o seguinte aqui, ó, we stand up for workers and we won't back down. Nós defenderemos os trabalhadores, né? Nós vamos defender os trabalhadores e nós não vamos colocar aí como a palavra desistir ou recuar, porque back down é recuar, né? Ir para trás. Mas então você não vai, aí você pode fazer essa inferência de nós não vamos desistir, nós não vamos ir para trás, nós não vamos deixar de lado. Você pode ter várias inferências, todas vão desembocar no mesmo lugar. Então, essa questão aí é do departamento de consumidor e do trabalhador, proteção do consumidor e trabalhador, do Department of Consumer and Worker Protection fights for the rights of all workers in NYC regardless of job or immigration status. Então, o Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador luta por todos os direitos de todos os trabalhadores em Nova York, independentemente do trabalho ou status de imigração. Não importa se você é nativo, se você veio de outro país, não importa, vocês sempre vão defender os trabalhadores. E aqui finaliza com to ask questions or file a complaint, para você fazer perguntas ou
falar de alguma reclamação, call 311, say worker, ligue para 311 e diga trabalhador. Or visit, aí dá um site aqui para você visitar o site, you can remain anonymous. Você pode permanecer anônimo. E aqui ele fala assim, finaliza com we fight for every work in NYC. E essa aqui fecha completamente a nossa questão, que é nós lutamos por qualquer trabalhador em Nova York. Quando você usa o every, dá uma ideia de totalidade, né? Every worker, a gente já viu isso na aula de pronomes indefinidos. Então, qualquer trabalhador em Nova York. Então, se é qualquer trabalhador, então fica como proteção para os trabalhadores sem discriminação. Porque esse qualquer pode ser uma pessoa de fora. Essa questão não importa qual trabalho você faça, não importa qual seu estado de migração, como ele fala bem aqui. Então, é qualquer trabalhador. A alternativa que fica é a alternativa de letra E. Para quem respondeu a letra E, parabéns. Então, não é para todos, apesar disso aqui deve ter chamado muita atenção, não é só para os brancos, não é só para os consumidores, na verdade é para os trabalhadores e é para todos, sem discriminação. E aqui aparece Nova York justamente para te fazer achar que pode ser, já que a palavra Nova York aparece aqui da nossa propaganda, mas não é Nova York não, tá? Muito menos sobre moradores de rua. Muito bem, letra E, resposta correta. Vamos para a próxima, que é uma música dos Beatles. Essa aqui eu acredito que não caiu no Enem. Então vamos lá, o eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo uma música. Eu sei que é uma música, apesar de não dizer aqui na questão, mas é uma música, tá, gente? Então, se é uma música, esse sol aqui não é o sol, né? Ele não está falando ao pé da letra. Então, você vai interpretar de uma forma subjetiva. Então, essa chegada do sol nas suas vidas, ela é tida como o quê? Um calor necessário. Calor, o sol, se você fizer ao pé da letra faz sentido, mas eu acredito que não seja isso. É uma música, então o sol não vai exatamente dizer sobre calor, falar sobre uma outra coisa. Um momento ímpar pode ser, um momento de renovação também pode ser, um momento de celebrar a dor, o que não faz muito sentido porque o sol, ele não lembra muito dor e sim felicidade. Então, se fosse usar um outro símbolo para falar de dor, mesmo que seja para celebrar, não seria sol. Mas vamos deixar aí. E na letra E, um alívio devido à pandemia acabar. Bem, pandemia não existia nessa época quer dizer, já existia